Capítulo 768, Mestre Espiritual da Ustalandale, Mandato do Céu. Tradução, do Coran Revisão, CYS. Os jovens que foram repreendidos pelo velho vestido de branco não pareciam perturbados. Um deles riu e disse: Velho pálido, considere-me como tendo feito uma observação apressada, mas tal escultura de jade Milin rara deve ter um preço para isso. Nós também somos novatos nessa área, então nossa experiência é limitada. Apenas nos diga quantas pedras de essência espiritual você acha que valem a pena para podermos abrir nossos olhos. Quando o velho vestido de branco ouviu as palavras do jovem, sua expressão se tornou como um tronco morto. Mas, Jukun realmente disse sem rodeios: este par de bracelets de jade Milin sangrento pode ser vendido na casa de leilões por 25 a 30 mil pedras de essência espiritual. Se você se deparar com alguém rico que ama jade Milin sangrento, então podem ser ainda mais valiosas. Como Jukun relatou este preço, todos os jovens presentes respiraram profundamente. 30 mil pedras da essência espiritual. Aqueles que estavam presentes só tinham um patrimônio líquido de algumas milhares pedras de essência espiritual. Esta era uma quantia várias vezes maior que sua riqueza completa. Quando brincavam no ramo das esculturas de jade, só brincavam com pequenos itens. Quanto aos caros, aqueles eram apenas para olhar. Quem poderia brincar como Jukun? Neste momento, Jukun viu Li Yifeng por perto. Haha, o irmão Li também está aqui. Eu vi que o irmão Li comprou um antigo dragão esculpido do salão de jade do dragão branco. Por acaso tenho o senhor pálido aqui? O senhor pálido tem muita experiência, ele já olhou para estes bracelets de jade Milin sangrento. Jukun falou casualmente estas palavras por duas razões. O primeiro a mostrar que aquele velho vestido de branco havia afirmado que esses bracelets de jade Milin sangrento eram reais e, em segundo lugar, porque ele não tinha muita fé no antigo dragão de jade que Li Yifeng havia comprado. Ele queria que o senhor pálido avaliasse para envergonhar Li Yifeng. Afinal de contas, aquele antigo dragão de jade tinha sido um dos itens ambíguos e esteve no salão de jade do dragão branco por muito tempo. Se realmente fosse algo bom, alguém teria comprado isso há muito tempo. Li Yifeng uniu as sobrancelhas. Como ele viu que Jukun estava exibindo seus bracelets de jade Milin sangrento para o círculo de homens e ao mesmo tempo ouvindo que ele havia obtido a confirmação de senhor pálido, seria errado dizer que ele não sentiu uma pontada de pesar em seu coração. Esse senhor pálido estava no comércio de jade há dezenas de anos. Embora ele não fosse um grande mestre de avaliação, ele ainda poderia ser considerado um especialista em sua profissão. Ele havia sido proibido de entrar no salão de jade do dragão branco, ele não era mais um personagem que eles poderiam entreter. Depois de ouvir que este tipo de pessoa tinha confirmado a veracidade dos bracelets de jade Milin sangrento, ele só balançou a cabeça. Afinal, ele também tinha sido inclinado a pensar que eles eram um item verdadeiro. Irmão Lin, vamos sair daqui. Eu pretendo ir ao grande mestre para avaliar esta antiga escultura de jade em formato de um dragão de jade, talvez possa ser verdadeira, ha. Lin Ming não falou. No antigo comércio das esculturas de jade, era fácil ser influenciado por pensamentos e gerar arrependimentos anteriores por não ter feito uma compra. Se alguém a fizesse e fosse provocados, eles pensariam que estavam enganando a si mesmos o tempo todo. Milímetro, tudo bem. Lin Ming não se importava. Ele já havia identificado os itens que ele comprou como sendo muito bons e agora ele não tinha pedras de essência espiritual. Abrir o terceiro portão dos 8 portões internos escondidos não exigia um tipo específico de medicamento de transformação corporal milagroso.
Contanto que ele tivesse algum medicamento de transformação corporal milagroso de certo grau, não importava o tipo, era completamente aplicável a ele. Lin Ming havia vasculhado várias vezes as memórias do alquimista do reino dos deuses e havia encontrado vários tipos de medicamentos que ele podia refinar. Contanto que ele tivesse tempo e materiais suficientes, ele estava confiante de que poderia inventá-los com sucesso. E as terras generosas do reino divino das 9 fornalhas eram muito melhores do que Lin Ming imaginara. Ele seria capaz de encontrar muitos materiais que precisava aqui. Claro, isso estava considerando que ele tivesse pedras de essência espiritual suficientes. Lin Ming e Li Yifeng dirigiram-se para a mansão do grande mestre de avaliação desta pequena cidade. Quando Zhu Con viu as duas pessoas indo embora, ele imediatamente percebeu onde eles estavam indo. Ele sorriu levemente enquanto pensava sombriamente, Li Yifeng deve estar indo até o mestre espiritual da Wistalandale para que o seu antigo dragão de Jade seja avaliado. Ele não se atreveu a deixar o Senhor Pálido avaliá-lo porque ele temia que sua escultura de Jade em formato de dragão pudesse ser uma imitação e ele perderia sua reputação se isso fosse revelado na frente de todos, Vou ver o mestre espiritual da Wistalandale e dar uma olhada para saber como o seu antigo dragão de Jade é precioso. A chamada residência do avaliador que Li Yifeng mencionara era, na verdade, uma casa muito comum. As paredes do pátio foram construídas de pedras brutas e todo o lugar parecia um pouco bagunçado e desgastado do lado de fora. Era impossível imaginar que uma potência na 6ª etapa da destruição da vida vivesse aqui. Irmão Lin, esse grande mestre de avaliação morou aqui nos últimos 100 anos, seu nome é mestre espiritual da Wistalandale. Está entre os 300 melhores personagens do Mandato do Céu. Mandato do Céu? Lin Ming perguntou um pouco atordoado. Milímetro, o Mandato do Céu é uma lista de classificação das forças dentro do continente da queda do céu. Apenas as potências nas etapas de destruição da vida estão listadas e isso é alcançado pela ação conjunta de várias grandes organizações de inteligência. Além do Mandato do Céu, há também um Mandato do Imperador que tem apenas as potências do Reino Mar Divino. No entanto, o Mandato do Imperador raramente muda. Aqueles anciãos saprimos do Reino Mar Divino estão sempre vagando por aí com um paradeiro desconhecido, então é difícil coletar qualquer informação sobre eles. A classificação das potências nas etapas de destruição da vida também não é fácil, é apenas uma estimativa aproximada usada como referência. Havia mais de 100 potências no nível dos imperadores no continente da queda do céu, mas definitivamente não mais do que 200. Quanto ao número de potências nas etapas da destruição da vida, isso era muito difícil de calcular. Querer organizar os melhores classificados desses indivíduos em uma lista era extremamente difícil. Li Yifeng riu e disse naturalmente não é fácil, mas este Mandato do Céu é realmente bastante preciso. Não faz muita diferença se você está a 3 ou 4 posições de distância de alguém, mas estar entre 30 a 40 posições basicamente é certeza. As únicas exceções são se você se deparar com uma grande chance de sorte ou se tiver experimentado recentemente um avanço sem ninguém perceber. O Mandato do Céu é alterado a cada 3 anos e é um fator importante para as grandes forças decidirem quem conquistar. Quanto aos 4 reinos divinos, eles frequentemente usam essa lista de classificação como uma maneira de contrastar a quantidade e a qualidade de seus jovens elites. Quão jovens são esses artistas marciais na lista? Lin Ming enfatizou a palavra jovem. Relativamente jovem. Para uma potência nas etapas da destruição da vida, até 50 anos é considerado jovem. Estar classificado na lista aos 50 anos de idade não é nada fácil.
A maioria dos artistas marciais que está na lista de classificação estão pelo menos na quinta ou sexta etapa da destruição da vida, existem até alguns monstros anormais na sétima etapa da destruição da vida. Além disso, esses artistas marciais são todos indivíduos surpreendentes em sua geração. Se a sua fundação é pobre, você pode não conseguir, mesmo que seu cultivo seja alto. Como Li Yifeng falou aqui, eles finalmente chegaram. Ele estendeu a mão para bater no portão de mestre espiritual da Ustalandale. Com um rangido suave, o portão se abriu automaticamente. No pátio, o chão estava coberto de folhas caídas. Debaixo das folhas suavemente caindo havia uma mesa de pedra com um tabuleiro de xadrez gravado em cima dela. Um homem de roupa azul estava sentado à mesa de pedra com uma panela de chá fervendo nas proximidades. Ele tinha duas peças do tabuleiro preto e branco nas mãos e todo o seu corpo estava tenso pela concentração, pois parecia completamente focado em seu jogo. De tempos em tempos ele colocava peças alternadas em preto e branco, acontece que ele estava jogando xadrez consigo mesmo. Oh, é o bebezinho da família Li novamente. Você veio a este pobre velho sem habilidades para avaliar coisas novamente. O velho vestido de azul riu. Com um aceno de mangas, um par de xícaras finas e elegantes apareceu de repente na mesa, cheia de um leve chá de cor âmbar. Pela fragrância refrescante que emanava do chá, este chá não era o popular chá de carne triturada da região Sapé, mas uma qualidade muito alta e um chá excepcional. Tio Landale, eu vim desta vez para trazer-lhe algumas coisas boas. Li Yifeng aparentemente estava extremamente familiarizado com este velho vestido de azul. Ele sorriu de bom humor enquanto ria. Quando Li Yifeng falou, ele pegou a antiga escultura de jade em formato de dragão de seu anel espacial. O velho vestido de azul olhou para o antigo dragão de jade, mas não falou, ele já havia adivinhado que Li Yifeng fora fazer compras no salão de jade do dragão branco e tinha vindo pedir-lhe uma avaliação. Li Yifeng estava prestes a se aproximar, mas de repente ele parou em seus passos. Ele girou e viu Jukon junto com os outros virando a esquina e se aproximando. Jukon? Aquele pirralho. Li Yifeng franziu a testa. Jukon comprou os bracelets de jade Miulin sangrento, mas Li Yifeng só comprou a antiga escultura de jade em formato de dragão que ele nem sabia que era verdadeira ou falsa. Mesmo que fosse real, ele ainda perderia a reputação e não havia necessidade de mencionar como seria se fosse falso. Aquele maldito pirralho veio apenas para envergonhá-lo. Grão-mestre Landale, eu trouxe algumas coisas boas para você olhar hoje. Jukon estava sorrindo imensamente enquanto se aproximava. Ele aparentemente também estava familiarizado com o mestre espiritual da Ustalandale. Senhor Li, que coincidência te encontrar por aqui. Jukon fingiu que acidentalmente esbarrou com Li Yifeng aqui. Seus olhos imediatamente se fixaram na antiga escultura de jade em formato de dragão de Li Yifeng. Não é o antigo dragão de jade do salão de jade do dragão branco que custa 3.300 pedras de essência espiritual. Você veio pedir ao grão-mestre Landale para avaliar isso para você. Desde que Jukon trouxe o jogo da vergonha a este nível, até mesmo o normalmente tranquilo e despreocupado Li Yifeng tinha um olhar extremamente feio estampado em seu rosto. Mas na frente do grão-mestre Landale, ele só podia suportar esse insulto. Assim que o mestre espiritual da Ustalandale ouviu Li Yifeng e Jukon se provocando mutualmente, ele apenas sorriu levemente enquanto tomava seu chá lentamente, sem dizer nada. Era muito comum os jovens se envolverem em tais disputas. E para não mencionar os jovens,
mas no antigo comércio das esculturas de jade, até mesmo aqueles velhos especialistas se encheriam de raiva e ódio enquanto discutiam sobre a autenticidade de seus tesouros. Jukun riu e fez um gesto convidativo com as mãos. Senhor Li, desde que você chegou primeiro. Neste momento, Li Yifeng estava segurando a caixa contendo sua antiga escultura de jade em formato de dragão. Ele só podia colocá-lo na mesa de pedra do mestre espiritual Daoista Landale e dizer: Tio Landale, esse é uma antiga escultura de jade no formato de um dragão que eu comprei no salão de jade do dragão branco. Na verdade, não ouso confirmar que este é um item real. É só que eu olhei para ele tantas vezes e tive uma vontade insuportável para comprá-lo. Eu gostaria de pedir ao tio Landale para analisar isso para mim. Li Yifeng respeitosamente abriu a caixa com a antiga escultura de jade em formato de dragão e a apresentou ao mestre espiritual Daoista Landale. O mestre espiritual Daoista Landale olhou para o entalhe de jade e soltou um pouco de sua percepção para circundá-la suavemente. Ele gentilmente traçou as antigas escamas de escultura de jade em formato de dragão. Depois de um quarto de hora, o mestre espiritual Daoista Landale finalmente parou e disse: Este antigo dragão de jade vem das mãos de um famoso especialista. Mas é um pouco jovem, é apenas de algumas centenas de anos atrás. Tem havido alguns métodos inteligentes usados para modificar a aparência e dar esse visual bonito, caso contrário não há como as ranhuras finas na superfície ficarem tão rígidas. De um modo geral, este é um bom item, é um genuíno e verdadeiro jade Miulin. É um jade Miulin de 9º grau e, estimando aproximadamente, deve valer em torno de 800 pedras de essência espiritual. Quando Li Yifeng ouviu a avaliação de mestre espiritual Daoista Landale, ele parecia um pouco aflito. Ele originalmente comprou este item sem se importar se era real ou falso e teria sido bom se ele tivesse secretamente avaliado, mas agora na frente de tantas pessoas, isso era simplesmente uma grande perda de reputação. Nesse grupo, a compra de produtos imitados a um preço tão alto era realmente uma questão de muitas gargalhadas. Irmão Li, é realmente uma pena. Esta antiga escultura de jade no formato de um dragão realmente tem uma aparência bonita. Se fosse eu também poderia ter sido um pouco impulsivo e a compraria. Jukun sorriu ao regozijar-se com o infortúnio de Li Yifeng. Mas as pessoas ao redor não disseram nada, apenas observando o bom jogo se desenrolar diante deles. Os olhos de Jukun brilharam quando ele aproveitou o momento para tirar uma caixa de madeira de seu anel espacial. Grão-mestre Landale, este é um par de bracelets de jade Miulin sangrento de 10.000 anos de idade que acabei de comprar. Você poderia dar uma olhada neles. O que? Jade Miulin sangrento? As sobrancelhas de mestre espiritual Daoista Landale se ergueram. Seu interesse obviamente havia sido despertado.